Boa tarde a todos. Vamos então dar início a mais uma palestra do evento Pesquisar é Preciso. Esse evento, então, que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação vem realizando durante esse período de isolamento sobre temáticas e projetos de pesquisa da nossa universidade. Hoje, o tema da nossa palestra é a importância da avaliação de qualidade de vida relacionada à saúde e de medidas de desfecho relatadas pelo paciente em pesquisa. Quem vai apresentar hoje essa temática para a gente vai ser o professor doutor Rodolfo de Almeida Lima Castro, do qual eu já queria muito agradecer o aceite e a participação nesse evento. O professor Rodolfo é do departamento, do Instituto de Saúde Coletiva da Unirio e também pesquisador associado em saúde pública da Fundação Oswaldo Cruz. Possui graduação em odontologia, mestrado também em odontologia e doutorado em saúde pública na linha de pesquisa de avaliação de serviços e tecnologias em saúde pela Escola Nacional de Saúde Pública. Tem experiência na área de saúde coletiva, com ênfase na avaliação em serviços de tecnologia em saúde, atuando principalmente nas temáticas de qualidade de vida relacionada à saúde, revisões sistemáticas de intervenção em saúde, epidemiologia, avaliações econômicas em saúde, saúde bucal, epidemiologia de desastres e saúde escolar. Eu queria, então, dar alguns avisos iniciais para todos aqui que estão presentes. A gente queria pedir que os microfones de todos se mantivessem desligados da maneira como estão, para evitar qualquer tipo de ruído durante a fala do professor Rodolfo. Ao final, então, da apresentação do professor Rodolfo, a gente vai abrir espaço para perguntas e comentários e até intervenções, se alguém quiser assim proceder. E também, ao final, aquelas pessoas que desejarem certificado de participação podem colocar o nome e o e-mail no chat. A diretoria de pesquisa vai providenciar o certificado de participação. Mais uma vez, eu queria agradecer, Rodolfo, e te passar a palavra para o início da sua apresentação. Obrigado, Anderson. Então, queria agradecer também o seu convite, parabenizar pela essa iniciativa, que eu acho que é bastante importante da Pró-Reitoria também, né? E dizer que, para mim, é uma novidade participar desse tipo de atividade online, então eu vou tentar fazer da melhor forma possível, né? Então, a ideia inicial é a gente fazer uma apresentação e depois a discussão só no final, né? Sem a interação durante a apresentação, não é isso? Vou compartilhar a tela aqui. E eu acho que você tem que me permitir, Anderson. Beleza, essa aqui. Tá todo mundo vendo? Acho que tá, né? Vou só te pedir para você colocar no modo, agora sim. Tá legal. Então, gente, vou falar um pouco uma experiência que eu tenho de trabalhar com qualidade de vida. É uma experiência que vem desde o meu doutorado. Então, trabalho com isso desde 2004. Tenho experiência com trabalho de qualidade de vida na área de saúde bucal, que foi minha área de graduação. Também na área de HIV e AIDS, por ter trabalhado com pessoas vivendo com HIV e AIDS. E, mais recentemente, tenho trabalhado com pessoas vivendo com deficiência visual, mas não é um projeto de uma aluna que ainda não tem publicação, mas também está sendo bem interessante trabalhar com qualidade de vida para esse público. E colocando também a importância de medidas de desfecho relatadas pelo paciente das pesquisas. Porque a gente tem uma ideia, muitas vezes, quando a gente, na sua área clínica, né, buscar desfechos clínicos, buscar desfechos que são interessantes para você ter um desfecho do tratamento que seja uma forma de mensurar o sucesso da tua intervenção. E a gente preconiza muito o uso de desfecho clínico. Mas, muitas vezes, na perspectiva do paciente, ele está muito mais interessado em algo que melhore seu dia a dia, sua vida diária. Então, a gente focar exclusivamente no desfecho clínico, a gente atende muito mais o profissional
do que o paciente, que é o objetivo do nosso cuidado. Então, a gente tem medidas de desfecho que podem ser relatadas pelo paciente. E eu acho que isso é bastante importante a gente tentar incluir isso nas nossas pesquisas. Então, eu vou fazer um sumário assim, do que eu vou falar hoje, discutir um pouco como a gente pode medir saúde considerando um conceito ampliado, que é o conceito vigente. Qual seria o objetivo das intervenções em saúde, pensando nas perspectivas também do paciente, dos pacientes, a importância dessas medidas de desfecho relatadas pelo paciente, como a gente vai escolher o instrumento que a gente vai usar para mensurar esse desfecho, se muitas vezes a gente tem que ter vários cuidados e não é muito simples a gente escolher um instrumento, adaptar. Na grande maioria das vezes são instrumentos desenvolvidos em outra língua e não basta a gente pegar e traduzir e usar. A gente tem que ter diversos cuidados para o nosso trabalho ter maior chance de ser usado também por outros estudos, de contribuir para a ciência com o nosso trabalho de pesquisa. E discutir um pouco das medidas de qualidade de vida relacionadas à saúde e suas aplicações. Então, a gente tem esse conceito de saúde da OMS, que não é novo, né, bem antigo, mas é um conceito que é o conceito vigente até agora, que seria a saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental, social e não meramente a ausência de doença ou enfermidade. O conceito é ótimo da gente trabalhar, mas como ele é bem amplo, também torna-se mais difícil a gente medir saúde. Então, basicamente, a gente não pode mais medir a ausência de doença e assumir que isso seria saúde. A gente teria que ter várias dimensões. Então, uma pessoa que, para poder ser considerada saudável, ela teria que ter várias dimensões que nos torna-se mais difícil medir. Então, é mais desafiador, né, com esse conceito mais amplo. Então, algumas perguntas: como medir a saúde das pessoas, que desfecho devemos medir e qual seria o objetivo das intervenções, né? Como eu adiantei, a gente tem objetivos que a gente tem como profissional de saúde. Se você é um profissional que está tratando uma pessoa vivendo com HIV, você quer que aquela pessoa fique com a carga viral indetectável. Mas, para o paciente, isso é suficiente, né? Ou ele tem que também ter uma qualidade de vida ótima, né? Ele também tem que ter, por exemplo, não pode ter uma medicação que implique em algum evento adverso importante para ele, alguma limitação na sua vida diária. Então, a gente tem que pensar na perspectiva do paciente para a gente determinar os objetivos das intervenções. E considerar as diferentes perspectivas: sociedade, profissional, usuário, pensando no usuário de um serviço de saúde. Então, a gente tem alguns desfechos que a gente pode usar: mortalidade, né? Biomarcadores, exames laboratoriais, desfechos relatados por um clínico, por observador, ou a gente pode trabalhar também com desfechos que o próprio paciente relata. Então, a gente pode usar esses desfechos, que a gente chama de eventos que não são facilmente observáveis, sentimentos, sensações, e isso tem que ser integrado também com um outro desfecho, né? Não só, a gente também não preconiza que seja o único desfecho. Isso deve ser considerado, depois a gente vai discutir um pouco, junto com outros desfechos a serem utilizados. E a gente tem esses desfechos reportados pelos pacientes. A gente pode considerar desfechos funcionais, baseados em desempenho subjetivo, bem-estar emocional, atividades da vida diária. Então, muitas vezes a gente se preocupa em verificar qual seria a limitação na vida diária que um problema de saúde promove, mais do que do problema de saúde em si, porque muitas vezes há problemas que para uns pacientes são irrisórios, para outros pacientes são problemas gravíssimos. Então, tem uma subjetividade que tem que ser considerada. Também pode se usar desfechos pessoais, habilidades de autocuidado, ativação do paciente. Então, a ideia é usar desfechos que sejam relatados pelo paciente, para também a gente poder centrar o cuidado no paciente, na qualidade de vida do paciente, que seria o objetivo maior
de qualquer intervenção em saúde. Então, essa é uma ideia de integrando diferentes fontes de informação, né? Então, a gente teria medidas provenientes de prontuários eletrônicos e também medidas clínicas e medidas que são relatadas pelo paciente. E essas medidas seriam integradas para gerar decisões, né, de formadoras de política, né, gestores, né, escolhas do paciente e recomendações, diretrizes clínicas para quem vai estar tratando os pacientes. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a questão de como a gente vai escolher um instrumento, uma escala para ser utilizada, né? Então, a gente pode desenvolver uma escala do zero, quer dizer, criar um questionário novo. Seria muito bom se a gente pudesse criar aqui em português, isso ser depois traduzido para o inglês, que na verdade é a língua que se usa mais em ciência, né? O broken English, né? Não muitas vezes, né? Mas a gente não vê muito isso. Geralmente, os instrumentos são desenvolvidos na língua inglesa e a gente tem que traduzir e fazer esse processo que chama adaptação transcultural, validar para a nossa realidade. E não é só a língua, porque pode existir países com a mesma língua e que a gente tem que ainda assim adaptar, porque é a questão cultural, como os conceitos são trabalhados nos diferentes países. Validar e depois aplicar, né? Então, muita gente pega um questionário e já aplica de cara, né? O ideal é a gente seguir diversos passos até aplicação, uso do questionário na pesquisa. Então, isso eu já falei um pouco, né, que transcende a questão da língua, países com culturas diferentes e a mesma língua, ainda assim a gente tem que adaptar o instrumento. E esse processo é cuidadoso, envolve diversas etapas. Então, a gente tem que traduzir o instrumento, retraduzir, que seria voltar para a língua original, revisão em comitê. Essa é uma referência um pouco mais antiga, da época da minha tese de doutorado, mas é uma referência que não mudou muito para o que a gente tem hoje em dia. Realizar um pré-teste com a população-alvo, verificar os pesos dos scores, se o instrumento tem pesos. Então, a gente tem um processo de diferentes etapas. E, antigamente, a gente tinha que fazer essas traduções com tradutores juramentados, então, o que encarecia o processo e tornava algo que a gente dependeria de financiamento para fazer. A gente teria que pagar tradutores, né, que seriam tradutores juramentados. Né? Então, na época da minha tese de doutorado, foi um pouco isso. Eu trabalhava num programa de saúde escolar, na área de odontológica, um programa da Secretaria de Defesa Civil e de Saúde do Estado, né? E a gente queria, na área de saúde bucal, ao invés de ficar só medindo cárie, tratamentos dentários executados, buscar alguma medida, e era mais desafiador ainda porque eram crianças e adolescentes, né? Aí a gente tinha uma escala, um instrumento já desenvolvido pelo pessoal da Universidade de Londres, e a gente entrou em contato e fez a adaptação transcultural e validação para o Brasil dessa escala. E para ficar claro que é difícil, não é simples isso, a gente teve um artigo só para adaptação e validação, e depois um outro artigo que a gente aplicou o instrumento em si numa população maior, numa amostra representativa. Então, a ideia é mostrar que não não é simples, não é só pegar um instrumento e usar de cara, a gente tem que ter várias etapas nesse processo, né? Então, aí tem uma questão de terminologia, se a gente faz uma tradução direta ou inversa, mas o que a gente tem que fazer é traduzir da língua original para a língua do país-alvo, né, que a gente vai usar para cultura. E não só a questão da linguagem, mas depois adaptar a questão cultural, né? Então, a gente tem algumas diretrizes, essa que não é muito recente, mas eu busquei uma atualização dessa, ainda continua vigente, e é por uma organização importante na área de pesquisa de desfecho de saúde, que é a ISPO. Então, eu acho que é uma boa fonte de um passo a passo para quem for usar um instrumento para uma pesquisa, né? Então, ela coloca esses passos, né, são um número grande de passos: preparação, tradução em direção à língua-alvo, reconciliação,
retradução, que é voltar à língua original, rever essa tradução, harmonizar as diferentes versões que a gente vai ter, realizar um teste cognitivo, revisão do teste, finalização, e 9 e 10, revisão e relatório final. Né? Então, primeira coisa, preparação da pesquisa. Né? O ideal sempre é buscar a permissão de quem desenvolveu o instrumento original. Se possível, né, como no caso eu tive sucesso no trabalho de doutorado, convidar quem desenvolveu o instrumento para se envolver na pesquisa. Porque dessa forma, primeiro tem a questão de você estar usando instrumentos desenvolvidos por alguém. Alguns instrumentos hoje em dia você tem até que pagar para usar o questionário. E tem uma polêmica grande, porque apesar de internacionalmente a gente ter que pagar, tem empresas que cobram para você usar um questionário, no Brasil, até onde eu sei, a gente poderia usar um instrumento sem pagar e não teria nenhuma responsabilidade. Só como a gente vai apresentar nosso trabalho num congresso ou um periódico internacional, ficaria complicado. A gente, por mais que a gente não esteja violando a nossa legislação brasileira, a gente estaria violando algo internacional que isso é vigente. Né? Então, teria que obter a permissão, se possível, envolver quem desenvolveu o instrumento na sua pesquisa, recrutar a equipe, desenvolver explicações sobre os conceitos para verificar se os conceitos têm uma diferença muito grande entre a realidade do país onde o instrumento foi desenvolvido para o nosso país. Né? Tradução em relação à língua-alvo, ter ao menos 2 traduções, quer dizer, para não ter só uma tradução, para a gente ter algumas versões para poder comparar, sempre dando as explicações sobre o conceito do instrumento para a equipe, para os tradutores. Porque o ideal é o tradutor também conhecer da realidade clínica do problema, se for um problema clínico. Então, o tradutor não tem que só entender da questão da linguagem, também teria que ter, se ele não tem, a gente tem que fornecer explicações sobre questões clínicas relevantes para ele poder realizar o trabalho de tradução melhor. E aí está um exemplo de um trabalho, reconciliação, né, que seria pegar as diferentes versões e comparar e chegar a um consenso. Então, a gente chegaria a uma versão que seria consenso entre essas 2 traduções. Né? E tradução da versão reconciliada para a língua-fonte, quer dizer, você volta para a língua original do instrumento e vai comparar com a versão original. Aí a gente faria uma revisão. Nesse passo, a gente pode... Eu não sei se a minha internet está... Acho que está todo mundo ouvindo. Agora não dá para estar todo mundo com o microfone desligado. Mas deu um aviso que a internet está fraca, mas eu acho que agora vai. O ideal... alguém sinalizou que está dando para ver. Beleza. A gente pode ter uma ajuda do desenvolvedor nesse passo, né, porque ele vai ter a versão que ele produziu originalmente, desenvolveu, ou a versão que a gente está trabalhando, e ele vai poder opinar. Né? Comparar e harmonizar as versões para evitar discrepâncias e testar depois, aí seria o primeiro teste, né, nos pacientes, nas pessoas da população alvo. Então, a gente coloca sempre pacientes, pessoas que podem não ser pacientes, a gente pode fazer um estudo fora de um ambiente hospitalar. Né? Então, em alguns momentos eu coloco na apresentação paciente, pessoa, né? Muito por conta disso. Né? Revisão do teste cognitivo, né? Então a gente teria que verificar se o questionário, as perguntas estão sendo entendidas. No meu caso, como eu trabalhei com crianças de diferentes idades, né? Isso, na minha pesquisa de doutorado, foi um trabalho importante de ser realizado e difícil, né? Depois a gente vai rever e preparar a versão final do instrumento. A grande vantagem, voltando um pouquinho, da gente fazer esse tipo de trabalho, que é um trabalho, se não existe nenhuma adaptação daquele instrumento, quando qualquer pessoa que futuramente for usar a sua versão, for usar a versão brasileira desse instrumento, vai ter que se reportar ao seu trabalho. Então, um trabalho que tem alta possibilidade de ser citado, pensando em métrica, assim, e é algo que a gente tem que pensar, porque a maneira que a gente é avaliado como pesquisador depende do nosso trabalho ser usado em outros trabalhos. E, além disso, nosso trabalho vai ser usado, nosso instrumento vai ser usado é uma chance da gente ter um trabalho que vai ser relevante para a vida de muita gente. E aí tem da mesma ISPO, tem um artigo sobre adaptação para ensaios multicêntricos, né, que são ensaios que ocorrem simultaneamente em diferentes países. Né? Então, há uma preocupação também
quando a gente desenvolve, por exemplo, pesquisa clínica com diferentes centros de pesquisa. Então, isso é relevante também para esse tipo de trabalho. Agora eu vou falar um pouco sobre qualidade de vida em si, né? Então, a gente tem uma definição da qualidade de vida como percepção do indivíduo sobre sua posição na vida, contexto de cultura, sistema de valores, nos quais ele vive em relação às suas metas, expectativas, padrões e preocupações. Então, uma definição da OMS, do Grupo de Qualidade de Vida da OMS, é uma definição bem difícil da gente mensurar, né? Então, quando a gente fala qualidade de vida, muitas vezes a gente está se referindo à qualidade de vida relacionada à saúde. Isso seria um pouco dos impactos dos problemas de saúde na vida diária das pessoas. Ou então instrumentos que deem conta da preferência sobre o estado de saúde. Depois a gente fala um pouquinho mais. Então, seria como a saúde da pessoa afeta a sua habilidade de desempenhar atividades funcionais e seu bem-estar de acordo com sua própria opinião subjetiva. Então, é algo que contempla a perspectiva do paciente, da pessoa. Então, a gente tem instrumentos específicos e genéricos. Depois eu vou dar exemplos aí da área a última área que eu trabalhei, que é do HIV/AIDS, né? De instrumentos específicos e também de instrumentos genéricos. Instrumentos específicos são estratégias que se referem a uma doença ou condição, ou também a tratamentos específicos, aspectos específicos de intervenções em saúde. Mas geralmente são específicos para a doença. Então, o instrumento vai ter perguntas que só são relevantes para uma doença específica. E os genéricos são genéricos, né, como se fala, né? Então, para diferentes doenças, e não é algo que a gente pode ser usado para comparar diferentes doenças também. Essa seria a grande vantagem. Então, aqui nos exemplos do HIV, né, a gente tem, por exemplo, há um instrumento genérico, né, que é o RUCOL, a gente chama de RUCOL, né, que é um instrumento da OMS, que tem a versão ampla, né, que são de 100 perguntas, que é muito pouco prática para a gente usar no dia a dia, porque ninguém tem condição de perguntar tantas. Isso tem que avaliar o custo, o tempo do paciente, do usuário, né, para responder. Né? Então, a gente tem uma versão abreviada que a gente trabalha mais. Né? E no HIV, a gente tem uma versão abreviada para o HIV que se baseia nessa versão do RUCOL e acrescenta 5 perguntas que são específicas para a pessoa que vive com HIV. E a gente tem instrumentos que são genéricos, mas que têm uma característica específica, são baseados em preferência. Então, esses instrumentos permitem a gente calcular a utilidade, que é algo que a gente vai usar em estudos de custo-utilidade, para ajustar a sobrevida do paciente. Depois eu vou falar um pouquinho mais, mas quando a gente pensa numa nova medicação, ela pode prolongar a vida da pessoa, mas pode prolongar de uma maneira que a pessoa tenha uma qualidade de vida ruim. Então, existe uma proposta do Quali, que é o ano de vida ganho, mas ajustado pela qualidade, para justamente compensar medicações que prolongam a vida, mas que não melhoram a qualidade de vida, e a pessoa teria limitações no dia a dia. E esses instrumentos são baseados em preferência, né? Eles têm no seu desenvolvimento as pessoas que são participantes do desenvolvimento assumem uma escolha real ou imaginária entre opções, né, de estado de saúde. Então, esses estudos de valoração de saúde o ideal é a gente usar os pesos desses estudos da realidade local. Tem alguns instrumentos que a gente já tem aqui no Brasil, o EQ5D, foi feito um estudo grande para calcular os pesos, né? E também o SF6D, que é derivado do SF36. Então, a gente teria como calcular a utilidade com base nesses instrumentos que são baseados em preferência. Né? Então, as utilidades são preferências obtidas por métodos que envolvem certeza. Então, as pessoas que participam desse estudo, que vão dar os pesos, os algoritmos para cálculo da utilidade, elas são fornecidas opções e isso é feito de maneira local. Então, cada realidade, cada cenário, cada país vai ter seu peso, idealmente. E a utilidade seria um número que vai de 0 a 1,
e que é usado, multiplicado pelo ano para ajustar a sobrevida. Por exemplo, se a pessoa tem um ano com a utilidade de meio, ele vai contar a metade. Então, ela sobreviveu um ano, mas na conta vai só se ter meio ano, né? Só teriam 6 meses. E ela varia de 0 a 1, mas se a gente for ver alguns instrumentos, quando a gente aplica, se o paciente responde, dependendo da resposta dele, ele pode ter um valor negativo, que representaria um estado de saúde que é pior do que a morte, né? É algo mais difícil de trabalhar, mas existe essa possibilidade, são casos extremos, né? Mas, idealmente, a utilidade varia de 0 até 1. 1 seria a saúde perfeita e o 0 seria a morte. Então, é um exemplo de um instrumento que eu não trabalho, mas que é um instrumento bom. Eu não trabalho porque ele tem é um instrumento grande, né? Então, ele veria audição, fala, mobilidade, destreza, emoção, cognição, e teria 6 alternativas para cada um, né? Por exemplo, a visão, ele vai de 1 a 6, então tem várias alternativas para o paciente responder. A partir daí, se cria um algoritmo, então aqui no caso tem 8 dimensões: visão, audição, fala, mobilidade, destreza, emoção, cognição e dor. E dependendo da resposta dele, você vai aplicar esse algoritmo, que está essa fórmula aqui, né, que vai ter, no final a gente vai calcular e vai ter um número que vai de 0 a 1, idealmente, né? Isso vai ser usado em análise de custo-utilidade, em avaliações econômicas, né, que vão comparar diferentes intervenções em relação ao ano de vida ganho ajustado por qualidade. Seria o AVAC em português, mas a gente acaba usando muito o QALY, que seria o termo em inglês, né? Seria Quality Adjusted Life Years. Então, a gente usa muito isso, né? O QALY ainda. Então, é aquela história que eu falei. Um QALY seria um ano de vida com o estado de saúde perfeito. Meio QALY, se aquele estado de saúde representa meio de utilidade, ele contaria só meio ano, né? Seria meio QALY, né? E isso é usado em estudos de avaliação econômica. Por isso que é importante a gente calcular, usar instrumentos genéricos da onde a gente possa tirar a utilidade. Então, a gente consegue, nas análises econômicas, a gente teria que determinar a duração de cada estado de saúde, pensando numa doença onde o paciente vai evoluindo em diferentes estados, determinar a utilidade de cada estado de saúde, multiplicar e somar. Então, por exemplo, esse seria o caso de um paciente, 10 anos, né? No começo, primeiro ano, ele tinha a utilidade 1, então contou um ano, né? De 1 a 3 anos, ele teve 0,3, de 3 a 4 ele teve 0,7, e de 4 a 10 teve 0,9. Então, no total, apesar dos 10 anos, seriam só, em termos de QALY, seriam 7,7. Então, a ideia nas avaliações econômicas é a gente verificar o custo por cada ano de vida ajustado por qualidade ganho, ao invés de usar simplesmente o ano de vida ganho, por conta daquilo que eu falei, né? A gente poderia ter uma medicação, uma droga que prolonga muito a vida do paciente, mas essa vida não é uma vida que tem qualidade de vida. Então, a gente merece a gente ajustar pela perspectiva do paciente. Então, a ideia é um pouco isso, né? A gente espera que, com o tratamento, um paciente que iria morrer mais cedo, ele vai prolongar a vida, mas também vai ganhar QALY, ele também vai ganhar anos de vida ajustado por qualidade. Mas nem sempre isso é tão fácil de entender como aqui, né? Muitas vezes tem intervenções que a gente vai, de início, perder qualidade de vida. Esse é um exemplo de um livro bem importante de avaliação econômica, onde ele coloca os anos de vida ajustados por qualidade de ganhos com screening para câncer de mama, com o diagnóstico 1 ano antes de sintomas e prolongamento de 2 anos de vida. Então, se você faz um screening, um rastreamento para câncer de mama, você vai operar o paciente antes. Então, o paciente vai, antes da época que ele vai perceber os sintomas, ter a consequência da intervenção que seria a mastectomia. Até conversando com o especialista, essa perda de qualidade de vida de meio, um pouquinho mais do que meio, né,
a qualidade de vida para a mastectomia hoje em dia não é desse porte, né? Mas o paciente teria uma perda de qualidade de vida inicial porque ele operou antes e teve a consequência da intervenção antes. Mas, no final das contas, ele vai ter uma vida maior e e no final das contas seria positiva aquela intervenção. Então, podem existir intervenções que, de início, você perde qualidade de vida, mas, no final, você acaba ganhando. Então, nem sempre é tão simples quanto essa figura de artigo, né? Então, mas nem todo mundo é a favor dessa forma de medir, né? Ter um desfecho da avaliação econômica, que seria o custo por quali, até pensando um pouco que a gente não tem peso para equidade, idosos, por exemplo, tenderia a desfavorecer intervenções que sejam direcionadas para problemas prevalentes nos idosos, mas acaba que é o método que é mais usado. Então, ele é amplamente usado e essas medidas de qualidade de vida relacionadas à saúde genéricas com instrumentos que são baseados em preferências são necessários para a gente calcular o quali. E a gente vê que o ideal é a gente ter os dois tipos de instrumentos. Instrumentos específicos para a condição de interesse, né? Se a gente for trabalhar com pessoas vivendo com HIV, é um instrumento de qualidade de vida específico para HIV, e instrumentos genéricos que a gente possa comparar com outras doenças, que a gente possa também estimar a utilidade para usar em futuros estudos de custo-utilidade. Então, vou dar alguns exemplos de medidas, né, para a pessoa vivendo com HIV/AIDS, né? Então, a gente tem o RUCOL-HIV, ele foi validado no Brasil por um grupo muito forte da Federal do Rio Grande do Sul, e a versão dele maior, né, ela tem 120 questões. Tem as 100 do RUCOL 100, mais 20 específicas do HIV. Mas a versão abreviada, ela tem só 5 questões a mais do HIV. É um questionário de um número menor. Se eu não me engano, 31 questões no total. Então, ele tem perguntas específicas, só para a gente ver o exemplo, né? Ele coloca, por exemplo, quanto você fica incomodado por ter algum problema físico desagradável relacionado à infecção por HIV. Então, tem perguntas que o RUCOL, o instrumento geral, não tem. Essa é a versão abreviada, né, que tem 31 questões. Então, existe essa versão de 120 questões do RUCOL-HIV, mas a versão mais viável da gente usar é de 31 questões. E a gente tem as medidas genéricas, né? Uma medida que eu uso é o EQ5D. Ele tem... A gente tem, nesse instrumento, a gente tem um EQ5D 3L, que tem 3 níveis de resposta. Apesar dele ter problemas nele, que seria muita gente fica da utilidade 1, a saúde perfeita, ele tem efeito de teto, né? Mas ele ainda é o que a gente tem, os pesos para o Brasil, para a realidade do Brasil, por isso a gente prefere usar o de 3 níveis. Mas tem uma outra versão que tem 5 níveis, tem 5 alternativas na resposta. Então, esse é o Q5D, né? Ele tem 5 dimensões: mobilidade, cuidados pessoais, atividades usuais, dor, mal-estar, ansiedade, depressão, e tem 3 alternativas de resposta de cada um. Baseado nessas respostas, um algoritmo estima a utilidade. A gente tem isso, quem usa o software Stata, por exemplo, já existe um pacote do Stata para calcular a utilidade. Hoje, facilmente você pode usar isso numa planilha Excel, e é algo fácil da gente calcular a utilidade para cada paciente do seu banco de dados. Esse é o estudo que calculou os pesos no Brasil. Então, basicamente, a gente tem que fazer uma conta, né? Mas quem tiver o software Stata pode usar um programa específico do Stata. E a gente, recentemente, eu tive a oportunidade de ter, no mesmo banco de dados, 2 instrumentos aplicados, o RUCOL-HIV abreviado e o EQ5D. Então, a gente conseguiu fazer um estudo para mapear um instrumento em função do outro. Então, se a gente tem esse questionário, o RUCOL-HIV abreviado, versão abreviada, numa grande grupo de pacientes aplicado, a gente consegue, mesmo sem ter os dados de utilidade, de instrumento de preferência, a gente consegue ainda assim estimar a utilidade dos pacientes para ser usado futuramente em estudos de custo-utilidade. Então, isso é um método que chama de mapeamento, é alguma coisa mais recente. Nem todo mundo concorda com esse método, porque a gente está estimando
as respostas do instrumento, ou então estimando a utilidade, sem ter originalmente aplicado essas perguntas. Mas, através de modelagem, a gente tem a chance de estimar que essas perguntas, que a gente está chegando a valores que seriam aceitáveis, tão aceitáveis quanto a gente tivesse aplicado o instrumento. Outro instrumento que a gente pode usar para estimar a utilidade, para calcular a utilidade dos pacientes, seria o SF6D, que é derivado do SF36, né? Também a gente tem peso no Brasil, também pela Federal do Rio Grande do Sul, Grupo da Federal do Rio Grande do Sul. Então, ele é um instrumento que vai ver capacidade funcional, aspectos físicos e emocionais. Nesse caso, ele tem 6 dimensões. Tem uma dimensão a mais e tem mais alternativas de resposta do que em relação ao EQ5D 3L. Quando eu fui fazer pesquisa, eu preferi usar justamente o EQ5D, porque na época, quando eu fui pedir autorização para usar o SF6D, o instrumento tinha uma empresa que tinha o direito desse instrumento e começou a cobrar, né, em relação a isso, e eu não tinha certeza se eu poderia pagar, se era necessário pagar. Pensando no Brasil, em teoria, recebi uma resposta que não seria necessário pagar. Mas como a gente sempre quer publicar numa revista internacional, eu me senti mal de usar nessa dúvida, preferi usar o EQ5D, onde foi fácil obter autorização para usar, então o uso não comercial não foi cobrado e não tinha limitação para uso. Então esse é o SF36 e também a gente tem esse algoritmo para usar o SF36 e esse conjunto de valores, né, foi determinado na população brasileira. E aí a gente aplica o algoritmo e baseado no estado de saúde, esse estado de saúde 2, 4, 5, 6, 3, 3, você vê que na primeira pergunta ele respondeu a alternativa 2, na segunda 4, na terceira 5 e assim por diante. E com base nessas respostas se olha nesse algoritmo e se chega a um valor de utilidade que nesse caso foi 0,47. E se a pessoa, vamos dizer assim, se ela viveu 1 ano com esse estado de saúde, iria se contar só praticamente meio ano, né, por conta dessa utilidade. Pensando na realidade da aplicação da medida de qualidade de vida, né, mensuração da qualidade de vida, especificamente na área de HIV, que é uma área que eu trabalhei recentemente, é uma proposta de inclusão, né, dessa medida de qualidade de vida como um novo estágio em relação à medida de cascata do cuidado do HIV, que é uma forma da gente avaliar e também ter metas em relação ao controle do HIV. Então, as metas que a gente tem 90, 90, 90, 90% das pessoas vivendo com HIV diagnosticada, dessas 90 em tratamento e 90 em carga viral indetectável. A proposta é incluir, né, na questão da cascata, incluir um novo estágio. Né? Antigamente, parava-se no último estágio, que seria o objetivo, né, maior tratamento no sentido clínico, seria obter uma carga viral indetectável, e esse artigo propõe a gente ter um outro estágio, que seria ter uma boa qualidade de vida relacionada à saúde. Pensando na questão do paciente, da perspectiva do paciente, né? Pensando que é algo essencial de qualquer intervenção, e no caso também para HIV, na perspectiva do paciente estar com uma qualidade de vida boa. Né? Então, a gente vê muitos trabalhos que cita a qualidade de vida sem mensurar. Né? Então, a gente está discutindo hoje seriam formas, né, de mensurar a qualidade de vida. Não é fácil mensurar, né? A gente tem desafios para fazer isso, como eu mostrei, a gente tem que adaptar escalas, ter cuidado com essas escalas, mas seria algo importante a gente contemplar nas pesquisas, por isso que eu venho discutindo isso. Então, a gente, se for comparar alguns cenários, por exemplo, você tem um cenário que das pessoas estimadas com HIV, só 45% estão diagnosticadas, o de cima, né, a figura 2, né? 38% estão ligadas no cuidado, 33% em tratamento antirretroviral e só 23% com carga viral indetectável. E aí a incógnita de
Professor Rodolfo, a gente teve um probleminha na sua rede aí, a gente não está conseguindo te ouvir. A síntese onde a de baixo, né, da figura 3, ela está bem melhor em comparação à figura 2. Então, para concluir essa apresentação, né, a gente sempre incentiva a cogitar o uso de medidas de desfecho relatadas pelo paciente, medidas de qualidade de vida em pesquisas, também na avaliação do serviço de saúde, de intervenções, né, buscando centrar o cuidado no paciente. Então, tem proposta de cuidado centrado no paciente, cuidado centrado na pessoa. Ter seriedade em relação ao uso do instrumento, né, ter uma preparação prévia, não basta chegar e usar o instrumento e pronto, né? A gente tem que ter várias fases, vários passos, né, antes de usar. Nem sempre isso é fácil para um trabalho rápido, como um trabalho, um TCC de graduação, né? Esse processo de adaptação é longo, envolve muitas vezes necessidade de financiamento para a pesquisa, mas é algo que a gente precisa discutir. Uso simultâneo de medidas gerais específicas. As medidas gerais podem servir para comparar a doença que a gente está trabalhando com outras, e as específicas vão contemplar dimensões que muitas vezes um instrumento muito geral não consegue mensurar. Então, se a gente está buscando uma associação, alguma sensibilidade de mudança após uma intervenção, é mais fácil de conseguir isso com as medidas específicas que vão contemplar aspectos da doença em questão. E a ideia geral, né, a gente buscar, através do uso dessas medidas de qualidade de vida genéricas, né, a gente gerar parâmetros, né, para estudos de custo-efetividade. Na verdade, custo-utilidade. Que seriam, quando a gente... no Reino Unido, a gente usa muito custo-utilidade, mas nos Estados Unidos se usa muito como sinônimo, né? Custo-efetividade, como se algo fosse o sinônimo de custo-utilidade. E, na verdade, a gente só poderia falar custo-utilidade quando o desfecho é ano de vida ganho, mas que existe o ajuste pela utilidade. E muitas vezes se produz um estudo que o desfecho seria custo por ano de vida ganho, que só contemplaria a sobrevida em termos quantitativos e não em termos qualitativos. Então, a ideia é a possibilidade de gerar parâmetros para estudos de custo-efetividade na nossa realidade, que muitas vezes a gente não encontra. A gente vai buscar na literatura e a gente tem que usar parâmetros de outros países para estudos de custo-efetividade, custo-utilidade na nossa realidade brasileira. Então, isso é um problema. Então, essa discussão é um pouco isso, né? Para a gente buscar usar esse tipo de instrumento. Então, é isso. Antes, agora estou livre aqui para perguntas, para a gente discutir. Bem, professor Rodolfo, eu queria muito agradecer a sua disponibilidade e, mais uma vez, aí, parabenizar pela apresentação e pelo trabalho que você vem realizando aí. Parabéns.